E o livro desse mês que a gente está estudando é o livro de Eclesiastes, um livro de sabedoria. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse livro, né? Trazer algumas peculiaridades dele. Vamos falar um pouco dele, gastar um tempo explicando um pouco ele. E depois eu quero, diante dessa explicação, pregar na prática o que foi explicado. Você ora por mim para dar certo aí. Amém? É um jeito ousado que eu inventei hoje, mas o Espírito Santo está no controle e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E por que eu fiz isso? Por que o pastor Renato teve essa ideia hoje, brilhante, ou não? É porque esse é o livro, com certeza, um dos livros mais difíceis de serem entendidos na Bíblia. Um dos livros mais complexos para serem interpretados. Haja vista que a gente tem interpretação diferente uma das outras, muitas coisas, né? E eu queria hoje te ajudar. Uma das interpretações mais comuns a respeito desse livro é de que alguém está falando a partir de uma perspectiva terrena, sem levar em consideração, né, as coisas do céu. A gente sabe que esse livro ele é atribuído a um pensador, e muita gente, a tradição diz que é Salomão quem escreve esse livro. Ele começa falando palavras do pregador, trazendo ensinamentos desse pregador. Já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Porém, uma das interpretações é exatamente essa, que é alguém bem carnal, bem terreno, que não está dando assim muita ênfase à perspectiva celeste, dizendo de coisas do cotidiano, simplesmente falando de coisas vazias. E que no final do livro, ele traz aquela célebre frase para que a gente lembre do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, como alguém que gastou toda uma vida afastado, ou longe, ou distante da presença de Deus, e que no final dessa vida, reconhece que a necessidade, que é uma necessidade do ser humano, se lembrar desse Criador. Há alguns que o retratam como um homem pessimista, dizendo que há todo um viés pessimista no decorrer do texto desse livro. Mas, como eu disse que é complexo, há outra vertente que acha que o pregador é um pregador da alegria. Eu falo para você que é difícil, e tudo que eu estou falando para você são o quê? Estudos, livros, teorias de teólogos a respeito de um mesmo livro da Bíblia. Então, uns falam que ele é pessimista, outros dizem que ele é um pregador da alegria. Alguns retratam ele como um cético, alguém que não crê em Deus, tá? E outros, há um pensador famoso que acha que ele é um cara equilibrado e super sincero. Já viu aquele cara meio super sincero, o sincerão? Né? Ele acaba passando como pessimista. Para a maioria dos intérpretes, é um homem pessimista que não tá, que só no fim ele se lembra e retrata que é necessário, que é importante se buscar a Deus. Porém, no desenrolar desse livro, eu estava vendo isso e quero trazer uma opinião aqui um pouco diferente. A gente vai ver muitas citações a Deus e muitas menções sobre a necessidade de se temer a Deus. Então, na minha humilde opinião, é contraditório retratar o autor de Eclesiastes como um homem cético, como um homem pessimista. Haja vista que muitas vezes durante o livro ele menciona o nome de Deus. E além de mencionar, ele traz assim, citações onde ele afirma, ele reforça que há uma necessidade de adorar a Deus. Inclusive, no capítulo que a gente vai estudar hoje, 5 e 6, o capítulo 5, né, tem até uma música aí que está na moda, que fala exatamente o que está no versículo 1, que ele fala aqui: quando entrar na casa do Senhor teu Deus, purifica teu coração. Né? Não tem uma música que está aí direto cantando: quando entrares na... Não vou cantar que vai ser pior. Não dobre apenas os joelhos. Ainda mais que tem um falsete, vai ser uma pegadinha tremenda, e está gravando. Dobre o coração também. Ah, mulher! É nóis. Aí, então, essa música é inspirada no capítulo 5. Então, quem acha que essa é uma letra que convida a pessoa ao quebrantamento? E tem gente que não achou, não. Quem acha que não? Quem acha que não vai achar nada? Fica com a mão baixa. Então, é uma música que convida ao quebrantamento, sim.
Porque ele fala, quando entrar na casa do Senhor teu Deus, sabe, não dobra apenas o joelho, dobra o teu coração. É melhor adorar, é melhor entrar para ouvir do que sacrificar sem entender o que está fazendo. Então, como esse cara é um homem cético, não entra na minha cabeça que ele seja uma pessoa cética, embora os estudos declarem isso, eu me recuso a acreditar. Eu vejo que ele é um homem que sim, apesar de ter vivido muita coisa, sim, apesar de trazer algumas visões até um tanto quanto controversas, sim, é um homem temente a Deus. Na minha visão, na minha opinião, esse autor era um homem que temia a Deus. Outra coisa, esse livro, ele conta a história de um homem que tinha uma habilidade notável, uma grande habilidade em observar as coisas da vida, do cotidiano, e emitir suas opiniões. Então, já falei para você que, na minha opinião, não era um homem pessimista, não era um homem cético, mas era um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus, que tinha uma habilidade extrema em observar a vida e emitir as suas opiniões. Sabe, e eu, na minha humilde opinião, eu creio que sim, embora muitos discordem, eu creio que sim, Salomão é o autor dessa obra. Eu quero te mostrar um detalhe curioso, e você vai ter que decorar esse detalhe. Porque o mesmo tipo de escrita, o mesmo método de escrita de Eclesiastes, é um método que a gente vai encontrar na escrita de Provérbios. E se Provérbios é atribuído a Salomão, isso me faz crer que a gente está falando de um mesmo autor. Qual é esse estilo? É um estilo de literatura assim, sapiente, que fala de muita sabedoria, onde ele aplica sempre uma escada. Qual é a escada? Questionar, observar e concluir. Todo o tempo você vai ver nesses dois livros um questionamento, uma observação e uma conclusão. Porém, no livro de Eclesiastes, entra um componente novo, que você vai ver que ele observa, ele questiona, ele observa, ele testa, traz uma conclusão baseada em uma experiência, para depois emitir uma opinião. Então, isso eu quero que você grave, porque esse é o esqueleto do livro, tá bom? Eu quero te convidar a decorar, porque vai ser importante no final. Ele tem uma mente, uma forma adequada de se viver a vida. Ele tem em mente uma forma que ele crê que é adequada. Só para explicar o que eu estou dizendo. Então, ele vai dar uma opinião. Ele mostra que se lançou a tal coisa, para depois ele falar o que ele pensa daquela coisa. Tá bom? Vou tentar assim, olha. Ele fazia isso de uma maneira assim, com um método muito claro. E ele olhava uma coisa, ele falava assim, já vivi isso, um mal que eu vi embaixo do sol, já me propus a isso, e no final ele declara que é tudo vaidade. Só que essa palavra vaidade no original é a palavra revel. Essa palavra revel, ela, se a gente fosse examinar ela direitinho, a gente ia ver que vaidade não é a melhor palavra para essa tradução. Porque revel, ele fala sobre algo que é vão, algo que é fugaz, algo que não é material, como o vapor ou uma fumaça, que você vê, é verdadeiro, mas no final da história, não tem substância. Então, depois de avaliar todas as coisas, você vai ver que a todo tempo ele traz essa opinião. Isso é apenas revel, isso é apenas uma coisa que não tem importância, isso é só uma coisa temporária, é só uma coisa passageira. Ele vai falar sobre alegria, ele vai falar sobre dinheiro, e ele vai sempre trazer essa situação. Esse sábio israelita, que eu julgo ser Salomão, aqui no pregador, a nossa Bíblia traduz como pregador, mas no original é a palavra Kohelet. Essa palavra Kohelet, ela significa um professor, um mestre, alguém que tem a capacidade de ensinar e instruir a outros, tá bom? Então, fazendo uma compilação, na minha opinião, era um camarada que temia a Deus, não era assim pessimista como dizem, alguém que avaliava as situações, observava, questionava,
emitia opiniões, muitas delas ele testava, porque ele mesmo viveu essas coisas. Então, vamos agora entrar no livro propriamente dito, e eu quero exatamente pegar um trecho dos capítulos propostos hoje, 5 e 6, e eu quero mostrar na prática isso que eu falei, você não entendeu nada. Tá bom? Vamos na prática mostrar. Lembra que eu falei da escadinha? A primeira coisa, ele questionava. Ele questionava, ele observava, depois ele concluía, emitia uma opinião. Então vamos agora sim entrar no livro. Te convido, vamos ler juntos Eclesiastes 5, 10 e 11. Amém? Estamos mostrando o questionamento em ação. Versículo 10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que o consomem. E que benefício traz os bens a quem os possui, se não dá um pouco de alegria aos seus? E como termina? Com o ponto de... O que eu falei? Primeiro ele traz um questionamento. O que Salomão, ele está observando a vida e ele está, avaliando algo e ele começa a pensar, ele fala assim, cara, quem ama o dinheiro nunca vai se fartar dele, sabe? E outra coisa, uma grande bobagem, você se preocupar em ajuntar, porque onde a fazenda aumenta, aumenta os que comem dela, entendeu? Quanto mais aumenta a fazenda, mais gente vai comer. E no final, qual é a alegria do cara que tem aquilo tudo? A não ser observar com os seus próprios olhos. Eu estava vendo hoje, sabe qual é o tamanho da fortuna do Bill Gates? 113 bilhões de dólares. Multiplica por 5, eu nem ousei porque eu falei, a matemática vai dar ruim. Então, 113 bilhões de dólares. E aí, sempre que você vai ver, está ele fazendo uma doação para não sei o quê, mandando dinheiro para a África. Por quê? Porque não tem como gastar esse dinheiro todo, gente. E sabe qual é o problema? Onde isso aumenta, Deus é bom. Ele vai também aumentar quem come dela. No final, é mais uma coisa assim, olha, para você olhar e falar, não, eu tenho, mas tu come tudo. Não, mas eu tenho. Então, isso na mente de Salomão é algo que é revel, é fugaz, porque está lá uma pilha de dinheiro, mas ele não vê, não toca, e aquilo, na verdade, não traz satisfação para a alma dele. Salomão está avaliando e vendo uma vez, a gente morava lá nos Estados Unidos, e uma amiga minha foi limpar a casa de uma mulher, que era filha de alguém que tinha royalties da Coca-Cola. Eu morava em Atlanta, e a Coca-Cola nasceu lá. Então alguém da família, do cara que tal, que fez o xarope, tinha direito aos royalties, até hoje, da Coca-Cola. E ela limpava a casa da mulher. E ela falou assim, a casa é tão grande, que tem quarto que ela nunca entra. É tanto quarto, é tanto banheiro, que tem lugar que ninguém nunca entrou. E as pessoas não entram. E está lá. Sabe o que é isso? É você ter algo, mas na verdade, algo que não traz sentido, e você não vai usufruir daquilo. Aquilo é só peso, cansaço e enfado. Sabe, e eu vejo muita gente hoje admirando coisas, e olhando para a vida de pessoas, mas eu quero te falar, meu irmão, é tudo revel, é tudo vão, é como um vapor, a pessoa vê, pode até sentir o cheiro, mas não consegue tocar, não consegue se apoiar. Então começa a colocar o teu coração nas coisas de Deus, porque Deus sim tem coisas melhores para a tua vida. Salomão olha para a terra e olha que aqui, ó, eu falando, você pode não dar tanto crédito, que eu não tenho tanto dinheiro assim, mas Salomão foi o rei mais rico da história de Israel. E ele viveu, lembra que eu falei que aqui nesse livro entra um componente novo, o teste.
além de questionar, observar, para emitir uma conclusão, ele também testou. E alguém que testou, está aqui dizendo para você, é tudo bobeira. Só aumenta as tuas preocupações. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida, que Deus vai realinhar a tua mente, para você entender realmente o que é prosperidade. Porque prosperidade é não ter falta de nada, amém? Vamos para o segundo passo, a observação. Eu mostrei o questionamento. Agora ele vai fazer uma observação em cima daquele questionamento que ele lançou a priori. Eclesiastes 5, 3 e 15. Ele vai falar assim, ó. Há um mal terrível que vi debaixo do sol. Riquezas acumuladas para infelicidade do possuidor. Ó. As riquezas se perdem num mau negócio. Nada ficará para o filho que lhe nascer. O homem sai nu do ventre da sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. E o PT está querendo ajudar esse negócio, né? Não deixar nada mesmo para ninguém. Está repreendido em nome de Jesus. Porque em outro lugar a Bíblia fala que é uma bênção você poder deixar herança para os seus filhos. O que está sendo questionado aqui é o exagero. O exagero. Então, primeiro ele lançou um questionamento. Agora ele está fazendo uma observação em cima do questionamento prévio. E qual é a observação que ele está falando? Ele falou, isso realmente é um mal que eu vi debaixo do sol. Qual é o mal que ele vê? São as riquezas que as pessoas acumulam. E elas viram o quê? Um sofrimento para elas. Outro dia eu estava vendo um documentário sobre a cantora Whitney Houston. E aí eu estava vendo, que tristeza. Que tristeza. Cantava na igreja. Adorava o Senhor. Não era aquilo tudo, mas ficou bonita. Mas acabou mal. E teve um momento que, mesmo sabendo que é uma história que já passou, mesmo sabendo que a mulher já não está mais entre nós, é deprimente ver ela tentando cantar na sua última turnê e a voz, não saía nem voz. Sabe por quê? Porque existem pessoas que não têm o coração firme em Deus e elas acumulam muitas coisas, mas esse bando de coisas só vem para trazer mais problema e confusão para a vida delas. Sabe, aí vamos sair de filme, de mídia. Outro dia lá mesmo na nossa igreja, uma pessoa, parente lá de membros da igreja, a sobrinha deles, e aí eles estavam contando a história para mim que ganhou muito dinheiro. Ele pegou o dinheiro todinho e começou a viver uma vida meio complicada, e aí alguém convidou ela para um grande investimento, colocou 400 mil, e ó, do dia para a noite, acabou tudo. Por quê? Salomão explicou, essas coisas não são substanciais, elas aparecem e se vão. Aparecem e se vão. E se você não tiver uma estrutura na tua vida para suportar aquilo que Deus quer que você tenha, vai vir para um grande problema maior na tua vida. Então, em nome de Jesus, respeite o processo de Deus na tua vida. Celebre o processo de Deus na tua vida. Desenvolva a gratidão na sua vida. Porque o grande chamado de Deus para o seu povo não foi o primeiro grande chamado de Deus para o seu povo, não foi direto para a terra prometida, mas foi aprender a celebrar uma festa no deserto. Sabe o que isso me ensina? Quem aprende a celebrar a festa no deserto, está preparado para receber a sua herança. Antes de Deus te levar para a tua herança, Ele vai ver se você já aprendeu a celebrar uma festa no deserto. Davi escreveu isso de uma outra forma, ele falou assim, ó, quando você tem contentamento no Senhor, Ele satisfaz os desejos do seu coração. Aprenda a ter contentamento no Senhor. Você pode ouvir essa palavra, ó, o teu contentamento deve ser no Senhor. Porque quando Ele vê que você aprendeu isso, Ele começa a agradar, sabe, e liberar aquilo que o teu coração deseja, amém? Porque aí ele vai ver uma pessoa com estrutura para poder viver. Aí o terceiro ponto, ele vai para a conclusão. Qual é a conclusão? Que o homem sai nu do ventre da sua mãe. E do jeito que vem,
Ele vai. Uma vez eu vi uma piada, um primo meu contou a piada que tinha um cara muito rico, muito rico, muito rico. Pensa num cara muito rico mesmo. E ele falou assim, olha, meu desejo, deixou escrito antes de morrer, é que quando eu morra, vocês peguem tudo que é meu, comprem um caixão muito grande e taca tudo dentro, porque eu vou contrariar a escritura. E vai tudo comigo. E aí cumpriram, é uma piada, tá, gente? E aí cumpriram o desejo dele, e fizeram um caixão grandão, e tacaram tudo que ele tinha dentro. Aí todo mundo lá chorando, chegou um sobrinho dele mais esperto e falou assim, assinou um cheque. E falou assim, ó, esse cheque em branco é para pagar tudo que o tio ia levar. Leva o cheque que eu vou catar tudo agora, né? Porque não tem como você levar tudo. Você não vai levar nada para lugar nenhum. E tem tanta gente brigando e discutindo por coisas vãs, que na verdade não vão fazer diferença. Deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás, e eu quero falar para você nessa noite, assim, ó, aprenda a honrar pessoas e usar as coisas. Mais uma vez, aprenda a honrar pessoas e usar as coisas. Porque tem gente que quer usar pessoas e honrar coisas. Esse não é o processo de Deus, não é o projeto de Deus. Deus quer que você seja alguém que celebre a tua vida. Se você esperar que o teu prazer venha das coisas que você vai acumular, esse dia nunca vai chegar. O que Deus quer é que você aprenda a desfrutar daquilo que Ele preparou para você. E eu entendo que era isso que Salomão queria dizer. Ó, um mal que eu vi debaixo do sol. O trabalhador que trabalha e não come do fruto do seu trabalho. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Na minha opinião, quando Deus criou a cultura do sábado, nunca foi sobre um dia. Tá bom? Você está comigo? Deus não estava preocupado com um dia. Deus estava preocupado com um princípio. Qual é o princípio? É que eu me levanto para vencer uma etapa, para cumprir uma missão, eu fecho aquela missão com êxito e depois eu celebro com a minha família. Olha, quem aqui já trabalhou por escala, alguma coisa assim, e emendou uma na outra? Quem já fez isso? Eu já fiz isso. Eu trabalhava no turno, aí um dia o cara faltou e eu tive que emendar no outro turno para depois voltar para o meu. Quem já fez isso aqui? Ou quem já trabalhou como assim, ó, dia sim, dia não, e o abençoado no outro dia faltou e você emendou? Quem já passou por isso? É uma treva, é ou não é? Por quê? Porque quebraram o princípio que Deus criou da missão. A gente se levanta para cumprir uma missão e depois a celebração da missão cumprida. Ó, você que tem o teu negócio e está achando que é você estar lá todo dia, não dá atenção para a tua família, não dá atenção para os teus filhos, achando que é isso que vai virar a chave da tua vida, você está totalmente enganado. E o pregador aqui, e esse também, está falando para você, é um mal que há debaixo do sol, é o trabalhador que não desfruta do fruto do seu trabalho. Existem outros que trabalham, retém tudo, a família não se alegra, os filhos não sorriem, a esposa não celebra. Por quê? Porque ele está debaixo desse problema, um mal que há debaixo do sol. Gente que trabalha e não desfruta. Ei, tira um tempo para desfrutar a tua vida. Ah, mas eu ganho pouco. Come um açaí na praça. Ah, mas eu ganho pouco. Bate lá, quando eu era pequeno, minha mãe fazia o sacolé em casa. Pega um abacate, faz lá, bota no saquinho, pelo menos senta na varanda e chupa esse sacolé com a tua família. Mas aprende a dar uma interrupção na tua missão, para que você volte com fogo, sabe, nos olhos e faca no dente para a próxima jornada. Ó, Deus está te chamando para um tempo de descanso. Deus está te chamando para um tempo de descanso, um tempo de contemplação, porque nada dá mais prazer a alguém do que trabalhar e depois celebrar e contemplar aquilo que foi feito. Deus fez isso. Ele não descansou no sétimo dia porque estava cansado, mas o coração dele tem um princípio. Depois de uma etapa cumprida, eu quero celebrar. E aqui está o ponto mais importante dessa celebração, porque Deus não fez uma festa com os anjos, mas Ele tirou o primeiro dia. Se você olhar toda a criação, Deus foi criando. No sexto dia Ele criou o homem.
Amém ou não? Você já foi para a classe lá da EBD, né, das crianças. Então, no 6º dia, ele fez a coroa da criação, que era o homem. Então, o homem dormiu naquele dia, mas no primeiro dia que o homem acordou, era o feriado, ele e Deus. Deus quer ter um tempo contigo, amém? Então, você tira um tempo para poder adorar o Senhor. Ah, não, eu não vou para a igreja porque eu estou... Ei. Não faz isso. Dá a Deus o que é de Deus. E a César o que é de César. Amém? Mas primeiro, dê para Deus. Amém? Então eu quero agora, inspirado em tudo isso que a gente aprendeu com Salomão, a gente vai ver agora um conselho desse pregador, desse Kohelet, que ele diz assim em Eclesiastes 5, 18 e 19. Olha o conselho que ele traz. Assim, descobri que o melhor e o que vale a pena é comer, beber e desfrutar o resultado de todo o esforço que se faz debaixo do sol, durante os seus poucos dias de vida que Deus dá ao homem, pois essa é a sua... Qual é a sua recompensa? É sentar, comer, beber, se alegrar, durante os poucos dias de vida que Deus dá para você. Essa é a sua recompensa. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Sabe o que ele está falando assim? Coisa boa é você poder desfrutar, comer e beber. Qual foi a última vez que você fez um churrasquinho só você e a sua casa? Qual foi a última vez que você olhou para sua esposa e falou assim, vamos queimar uma carne, mas tem festa? Não, a gente só quer celebrar, comer, beber, se alegrar, sair até mais barato, rapaz. Tu compra até uma picanha melhorada, daqui a pouco a gente, entendeu? Então você vai lá e fala assim, qual foi, tá rindo, mas isso é sério. Maridos, qual foi a última vez que você parou para sair para jantar com a sua esposa? Para celebrar o fruto do trabalho. Salomão está dizendo, uma boa e bela coisa é o trabalhador que desfruta da recompensa do seu trabalho durante os poucos, olha, ele frisa, são poucos os dias de vida que Deus te dá. Uma vez eu cheguei lá para... comecei a trabalhar nos Estados Unidos e pregar lá, cuidar da igreja. E lá é um lugar onde o povo vai para trabalhar. O brasileiro, ele migra para trabalhar. E aí, um dia, tinha um casal na nossa igreja. E as pessoas falavam assim para mim, olha, a maior empresa da igreja é desse casal. Eu falei, pô, amém, maneiro, legal. E aí, daqui a pouco, chegava assim, culto. Eu olhava, uma camisa furada. Eu falei, Jeová, Jirê. Cada um com seu cada um, deixa cada um dos outros, né, ou não é? Passou um tempo, eu falei, não vou mexer. Aí um dia, eu fui pregar, né, e tal, assim, comparando a dele, a minha renda era, assim, muito baixa, e aí eu fui no mall, né, quando eu fui no mall, vi as camisas maneiras, tudo 20 conto, falei, vou comprar. Aí vai eu pro culto com a camisa de grife, e acabei de pregar, aí esse cidadão veio no meu lugar, estou conversando da Bíblia, e ele falou assim, vaidade, hein? Eu olhei. Falei, Jeová, não estou mexendo com ele. Daqui a pouco ele, vaidade. Eu falei, vaidade? Não vejo como vaidade. Se você voltar para o Brasil, tu vai ver que tu vai pagar mais caro no negócio que tu não tem noção. Você não sabe viver. E eu fui lá e comprei. Qual o problema? Não, eu falei, o que eu não posso é pregar furado, né? Deus. Eu não ando furado, isso é miséria. Isso aqui não é vaidade não, mas andar furado é miséria. Eu falei, agora ele abriu a porta do discipulado, vamos nessa. Aí um dia começou a amizade, e aí um dia eu encontrava com eles sempre correndo, sempre cansado, sempre trabalhando. E aí eu peguei meu primeiro ano, o cara estava lá uns 10, 11 anos. 1º dezembro que pegou lá muito frio, peguei meu carro, botei minha família dentro e parti para Orlando, meu irmão. Tirei uma foto, quando eu voltei vejo, eu estou aqui 10 anos, não fui não, falei, porque você é bobo. Eu levei na Disney minha filha de carro, o pessoal no Brasil paga avião, hotel, tudo, aqui você está dando mole,
vamos viver a vida. Aí um dia ele veio conversar comigo, ele, tô com dor, não sei o quê. E ele sempre falava assim, não, porque eu tenho meu restaurante no Brasil, meu restaurante e tal. Eu falei, maneiro. Aí um dia ele falou, poxa, a gente está com a dor. Aí eu falei assim, meu filho, eu estou tendo uma visão agora. Ele, qual a visão? Seu irmão que administra seu restaurante, não é? É. Eu vejo, segunda-feira, você saindo da limpeza, depois da quarta casa indo para a quinta, sua mulher com os cabelos para o alto, você mancando, doendo o joelho. E aí, Deus me mostra ao mesmo tempo lá no Brasil, um restaurante bonito, seu irmão sentado na última cadeira, com um cordão de ouro, no ar-condicionado, fazendo a contabilidade de tudo que entrou, igual um patrão. E quem mandou o dinheiro foi você. Ele olhou para mim e falou, você não está desfrutando de nada que Deus depositou na tua mão. A sua fome de ter, está fazendo você não desfrutar. A vida do cara mudou. Ele começou a viajar, a esposa começou a sorrir, a família começou a se alegrar, e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, porque esse é o objetivo do discipulado, não é humilhar ninguém. Ele tem uma baita de uma casa hoje, linda, igual aquelas de novela, e eu me alegrava em ir lá tomar um café, sabe por quê? Deus quer que você desfrute dos poucos dias de vida que Ele está te dando. Tem uns varão aí que guarda tudo. Guarda tudo. Meu irmão, se Jeová te recolher, louco, hoje pedirão tua alma. Sabe o que vai acontecer? Vai ficar tudo aí com a viúva. E o Janjão vai aparecer, sempre aparece. E ele vai falar assim, fulano era homem de Deus. Ô cabra abençoado. E os menininhos vão falar assim, esse papai aí que é bom. Que o outro não ria. Você está entendendo? Não deixa isso acontecer na tua vida não, irmão. Celebra os dias de vida que Deus está te dando. Isso é uma boa e bela coisa. Sabe por quê? Porque no final das contas, os dias que Deus te dá e me dá são poucos. E quem lembra do conceito que eu falei? Que tudo é fugaz. Lembra que eu falei isso? Fugaz. Olha só, agora no 5:20, ele fala assim, raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta. Nós temos uma tendência a ter o controle. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Você não controla nada. A gente pensa que tem... Agora eu vou falar mais com a mulherada. Estou batendo nos homens. Mulher é tremenda para querer controlar. E você... Está repreendido em nome de Jesus. Quem tem o controle é Deus na tua vida e na minha vida também. Sai para lá, rapaz. Deixa Deus assumir o lugar de Deus na tua família. Aí fica, tudo tem medo, tudo não sei o quê. Ei, vamos celebrar um pouco mais, vamos sorrir um pouco mais. Vamos tirar a blusa da Dilma, amém? Vamos tirar a blusa da Dilma, fazer o cabelo, botar um batom e sorrir para a vida, porque os dias são curtos. Para de querer controlar. E a gente fica se pegando a tanta coisa boba, tanta coisa pequena. E esse tipo de pessoa não sou eu, não fique com raiva de mim. A Bíblia diz que esse tipo de pessoa raramente para refletir no fato de que a vida é curta. Quantas vezes eu vi meu pai falando para minha mãe, falava, Regina, larga tudo aí, Regina. Você vai, a casa fica. E aquele, Regina partiu com 41 anos. Será? Ninguém imagina. Eu não estou falando aqui para te colocar medo, estou falando assim, começa a celebrar um pouco mais a tua vida. Comece a celebrar as coisas simples da tua família. Comece a sorrir um pouco mais, brincar um pouco mais. Celebre, os dias são curtos. Amém? Você está comigo? Agora, o que é tremendo? Agora a gente vai sair um pouco desse livro para ir para a conclusão dessa palavra. O que é que eu queria te mostrar? Eu queria te mostrar a estrutura literária do livro, sabe? Observação, né? Questionamento, observação, conclusão e um conselho, né? Questionamento, observação, conclusão, conselho. Com isso eu quero te ajudar a quando você for ler Eclesiastes, ler Provérbios, conseguir atrair, segurar um pouco mais da tua leitura, porque não é um livro inteiro, não conta uma narrativa, uma história, são pensamentos fracionados, onde vai estar sempre essa temática acontecendo, questionamento, observação,
conclusão e às vezes um teste, tá bom? Que ele testou na vida dele. Agora, por que isso é importante? Porque nós somos igreja, amém ou não amém? E a Bíblia diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus para ensinar a nossa vida. E você sabe que tudo que os apóstolos tinham no tempo deles era essa literatura, o Antigo Testamento. Eles só tinham essa literatura. Então eu quero te mostrar como esse pensamento deve ser aplicado na nossa vida. Esse pensamento não é para deixar a gente pessimista. Esse pensamento não é... Não. Esse pensamento é para você olhar para a vida como ela é e você começar a tirar lições e uma aplicação prática na tua vida. Então, vamos avançar. Eu quero te mostrar no Novo Testamento como havia uma inspiração e uma base antiga para que eles pudessem construir sobre aquilo. Tiago 4, 13 e 14. Tiago 4, 13 e 14 vai dizer assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Vocês são como a que aparece por um pouco de tempo e depois revela. Era isso que o pregador estava tentando ensinar desde o Antigo Testamento. Não é apenas uma vaidade, mas é assim, passageiro. Você e eu somos passageiros. Somos como uma neblina que existe hoje e amanhã não está mais aqui. Outro dia eu estava conversando com um amigo lá e discípulo, e ele é policial. Ele estava contando para mim coisas que ninguém olha. Se há algum policial vendo aqui, em nome que Deus abençoe a tua vida, no online ou aqui presente, sabe por quê? Existem coisas que esses caras passam e ninguém vive, ninguém olha. Imagina o que é o camarada sair com a equipe dele, que ele trabalha todo dia, e alguém é ferido, alguém morre no meio do caminho. Sabe, no outro dia ele está de folga, talvez 1 ou 2 dias, mas no terceiro dia, ele tem que olhar porque sobrou do grupo, se levantar e trabalhar de novo. Você sabe o que é o tamanho de uma pressão como essa? Sabe, mas sabe qual é o grande problema da nossa vida? É a gente não entender que todos nós estamos debaixo dessa mesma pressão. É um pseudo-controle, uma pseudo-estabilidade que impede você de ser um pouco mais intenso na tua adoração, que impede você de ser um pouco mais intenso na tua celebração. Aproveite as oportunidades que o Senhor teu Deus te dá, porque nós não sabemos o que será amanhã. A nossa vida é como um vapor que agora está aqui, você vê, logo logo se dissipa e vai embora. Se a gente entender isso, a gente vai amar como se não houvesse amanhã, como disse o poeta. Mas sabe o que acontece? A gente testa a paciência de Deus como se sempre fosse haver o amanhã. Cuidado, a gente não sabe como será o amanhã. Então eu quero te dar um conselho, 2 Coríntios 4, 18, que diz assim, assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Por quê? Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Lembra que eu falei que, na minha opinião, o autor desse livro é temente a Deus? É porque ele está muito mais conectado com aquilo que realmente é, do que muita gente que está julgando ele. Porque essa é uma mensagem que a igreja insiste em jogar para debaixo do tapete. Mas eu quero te falar uma coisa, não tem um mundo que a gente vive aqui, onde você sai, compra, estabelece, abre empresa, fecha empresa, casa. Sabe que esse mundo aqui não é o mundo real. Esse aqui não é o mundo real. Sabe, o mundo real é aquele que antes desse mundo existir, ele já existia. E quando tudo aqui acabar, ele vai permanecer. Faz de conta, é aqui. Você tem que entender que o mundo espiritual é mais real do que o real. E Paulo está falando a mesma mensagem do Kohelet, do pregador Salomão. Ele está dizendo assim, não fixamos os olhos naquilo que se vê. Isso aqui é paradoxal, porque aquilo que se vê é transitório e é passageiro, mas aquilo que você não vê é eterno, glória a Deus.
O céu é eterno, o poder de Deus é eterno, redenção é eterna, transformação é eterna. Deus quer que as coisas eternas ganhem mais peso na sua vida, porque essa vida é passageira, mas quando ela passar, o céu, a presença de Deus será a nossa morada. Deus tem uma morada para você. Deus tem uma morada para você. Deus tem uma morada para você. Mas eu quero dizer algo maior ainda. Você não precisa morrer para isso acontecer. Jesus declarou: é chegado o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Você pode hoje parar de olhar para aquilo que é transitório. Isso é transitório. E começar a olhar para aquilo que é eterno. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. A luta que você está passando hoje é transitória. Mas aquilo que a boca de Deus falou a teu respeito é eterno. A situação que você se encontra hoje é transitória. Mas a maneira como Deus olha para você é eterna. Outro dia eu estava pregando, estou terminando aqui. Estava pregando lá na freguesia domingo. Eu falei algo tremendo lá para eles. Que na hora assim veio no meu espírito. Eu lembrei disso e eu falei para eles: eu quero falar para você hoje. Existem pessoas que passam por um nível de luta que é tão grande que se você olhar na dimensão natural, você vai falar assim: é injusto. Nós estamos lá com uma menina linda, Milene. Seu pai está fazendo o GAP, um homem de Deus. Linda. Deve ter 10 anos de idade. E está passando por um processo de transplante de medula óssea hoje. Na verdade, ontem começou o processo, se internou. Sabe o que é isso? Sabe o tamanho dessa luta? Agora, olha e fala. Aos nossos olhos parece que é o quê? Injusto. Minha mãe morreu com 41 anos. Você olha e fala: isso é injustiça. Te demitiram sem você, nos seus olhos, de maneira injusta. E você fala: isso é uma injustiça. Só que tem uma coisa que eu quero hoje falar para você. O que você vê é transitório, passageiro. Mas o que você não vê é eterno. Não vai adiantar você ficar chorando que é injustiça. Mas eu quero te dar uma palavra. Se há alguém aqui que está passando por lutas, se há alguém aqui que foi abusado, se há alguém aqui que foi abandonado, se há alguém aqui que foi traído, se há alguém aqui que se decepcionou, e que até hoje está paralisado, olhando e falando: isso foi uma injustiça, eu tenho uma revelação de Deus para a tua vida. Sabe qual é a revelação? Ela está em Efésios capítulo 1, que ela diz assim: bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já, presta atenção nisso, o qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, onde? Nas regiões. Uau, que revelação! Então, na dimensão espiritual, você já é abençoado, não com alguma, mas com toda a sorte de bênção espirituais. Então, na região celestial, tudo que você precisa já é uma realidade. Mas qual é o problema disso? Por que parece injusto? Porque essa luta vem para você, e você olha para quem você é agora. Mas Deus, quando olha para você, vê aquilo que Ele te projetou para ser. E Ele tem poder para chamar à existência aquilo que não é, como se já fosse. Esse é o nosso Deus. Mas tem um detalhe, que o inimigo transita na dimensão espiritual também. E ele vê na dimensão espiritual quem você será. Prova, pastor. Por que ele mandou matar todo mundo que era pequeno no tempo de Jesus? Ele não sabia, mas ele sabia que havia um pacote tremendo para ser revelado. Ele falou: mata tudo quanto é criança, que uma dessas vai pisar na minha cabeça. Captou? Então, sempre, Moisés manda matar tudo, porque ele via que tinha uma unção liberada, uma unção travada para ser liberada sobre alguém na terra. Então a luta foi absurda. Parece um absurdo, uma injustiça, mas Satanás só está se movendo com tanta força contra você, porque ele já viu que tem uma unção poderosa para ser liberada. Então só tem uma maneira de você se levantar e combater esse bom combate.
É você parar de viver por quem você é e começar a acreditar em quem Deus te fez para ser. Porque Ele chama a existência as coisas que não são como se já fossem, porque para Ele já é, aleluia. Quando Deus olha para você, Ele não vê o que você vai ser, Ele vê o que você é, porque nele você é, e Ele é atemporal, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus já está no teu futuro, celebrando a tua vitória. Então não desista em nome de Jesus. Para de olhar para o que é transitório, começa a focar naquilo que é eterno. O último versículo que eu separei, eu quero ler Mateus 16, 25 e 26, que diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem? Que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Eu quero falar com você nessa noite. Você que está vivendo esse bando de luta aí, e parece uma injustiça. Deus quer começar a madurar o teu processo. Deus quer começar a trabalhar sobre a tua vida. Ele quer começar a liberar as armas espirituais que Ele já preparou para você. Deus quer começar a liberar o dom preparado. E acredite nisso, na dimensão celestial já há um pacote de bênção preparado com o teu nome. Quando você se levantar, porque Deus só fala com quem está de pé. Levanta-te, põe-te de pé e eu falarei contigo. O que você precisa é tomar uma decisão nessa noite e falar assim: eu me levanto para viver tudo que Deus preparou para a minha vida. Porque enquanto eu quiser poupar a minha vida, poupar minhas amizades, poupar os meus pecados, poupar as conversas vãs, poupar os meus vícios, eu vou perder a minha vida. Mas quando eu jogar tudo isso fora, o que eu penso que é vida hoje, quando eu chutar ela para longe, eu vou encontrar a vida que Deus preparou para a minha vida. Hoje há um portal espiritual aberto nessa casa. E se você passar, você vai encontrar pastagens.